Vamos falar agora de prisão em flagrante. Prisão em flagrante. A autorização para prisão em flagrante, ela decorre, em primeiro lugar, no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Olha só o que diz esse dispositivo. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, está aqui o artigo 5º, né? A autorização para a prisão em flagrante. O Código de Processo Penal destaca a prisão em flagrante como espécie de prisão processual, no artigo 301 do Código de Processo Penal, né? Que diz o seguinte, artigo 301: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Nota desde já que qualquer do povo poderá, então aqui existe uma faculdade, né? Se as autoridades policiais deverão, então aqui nós temos um dever, né? Um dever de agir. Portanto, a prisão em flagrante autoriza a captura daquele que está em flagrante delito. O objetivo é, a priori, a proteção da sociedade. Entretanto, a doutrina aponta também como finalidade, né? Primeiro, evitar a fuga daquele que foi surpreendido, né, praticando a infração penal. Segundo, impedir a consumação do crime. Terceiro, alcançar indícios que possam eventualmente contribuir para a adoção de providências penal. É curioso observar que parte da doutrina compreende a prisão em flagrante como medida pré-cautelar, ou seja, anterior à própria necessidade de cautela. A medida cautelar, ela tem como objetivo preservar uma medida principal. No processo civil, fala-se que a medida cautelar tem o objetivo de assegurar a eficácia de uma eventual sentença, evitando que a futura sentença ou a futura decisão torne-se inócua, né? A gente estuda isso lá no processo civil. Não se tratando de uma antecipação de sentença. Da mesma forma, no processo penal, a medida cautelar não pode significar a antecipação da pena. Trata-se de uma medida que visa, que tem o objetivo de preservar a persecução penal. A medida cautelar, portanto, deve ter utilidade para a investigação, para o processo. Nesse cenário, parte da doutrina compreende que a prisão em flagrante como cautelar. E por quê? Porque na prisão em flagrante não há processo penal, sequer inquérito policial. Por isso, o objetivo não é preservar a persecução penal. Trata-se de uma medida cautelar que visa proteger a sociedade. A natureza cautelar surge apenas quando o juiz, em audiência de custódia, decide converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme o artigo 310 do Código Penal, do Código de Processo Penal. A posição majoritária, contudo, defende que a prisão em flagrante, sim, tem natureza de prisão cautelar. Quanto às espécies de prisão em flagrante, o Código de Processo Penal destaca a prisão em flagrante como espécie de prisão processual, esclarecendo no artigo 301 do Código de Processo Penal o seguinte: qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, né? Nota desde já
que a pessoa do povo poderá, é uma faculdade, e as autoridades deverão, ou seja, um dever. Aqui vem a primeira classificação de uma prisão em flagrante. Segundo essa ótica, a prisão em flagrante pode ser pode ser prisão em flagrante obrigatória, né? Também chamada de compulsória ou prisão em flagrante facultativa. Prisão em flagrante obrigatória é aquela realizada por autoridades policiais ou quem atua nas forças policiais, né? Ocorre do estrito cumprimento do dever legal. Já a prisão em flagrante é facultativa, é realizada por qualquer cidadão. Então, inspecionado aí, esse posicionado aí por integrante da força policial ou autoridade policial, a gente tem aqui um flagrante facultativo, que é realizada por qualquer cidadão. E aqui ocorre no exercício regular do direito. Em paralelo, conforme a gente já estudou, no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal, esclarece que ninguém será preso senão em flagrante delito. E o artigo 301 do Código de Processo Penal, nesse sentido, esclarece que deverão prender qualquer que seja encontrado em flagrante delito. A expressão flagrante delito, ela é contra-intuitiva. Por quê? Porque a gente se imagina, ao ver essa expressão, que flagrante ocorre quando o sujeito está praticando o delito. Essa, contudo, é uma das hipóteses. Sobre esse tema, flagrante delito, a gente tem que ler o artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: Código de Processo Penal 302, né? Artigo 302. Diz o seguinte: considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, esse aí é o flagrante próprio, acaba de cometê-la, é o flagrante próprio também, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em sentido, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser autor da infração. Aqui é flagrante impróprio, né? Aqui lê de novo: considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio, acaba de cometê-la, flagrante próprio, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Aqui é o flagrante presumido. Assim, né, dentro das espécies de prisão em flagrante, e segundo o artigo 302, a gente tem o seguinte, a gente vai ter o flagrante próprio, também chamado de flagrante real perfeito, o flagrante impróprio, irreal ou imperfeito, e o flagrante presumido. O flagrante próprio é o próprio, né? É o flagrante realizado. É o próprio flagrante realizado em face do sujeito que ou está cometendo a infração, ou seja, o sujeito está desenvolvendo os atos executórios, ou o sujeito acaba de cometer a infração. É o artigo 302, inciso 2 do CPP. Ainda dentro das espécies de flagrante, o flagrante pode ser impróprio, também chamado de irreal ou imperfeito, que é o flagrante que ocorre diante daquele que é perseguido logo após a prática do crime, conforme inciso 3 do artigo 312 que acabamos de ler.
A doutrina sustenta que essa perseguição deve ser continuada, né? Contínuo, ainda que sem contato visual. E por fim, a gente tem no texto do artigo 302 o flagrante presumido, também chamado de ficto ou similada. Trata-se do flagrante que ocorre em face do sujeito que foi encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, o que está no inciso 4 do artigo 302 que a gente acabou de ler. Ainda dentro das espécies de flagrante, a gente tem o flagrante forjado, flagrante esperado e o flagrante preparado ou provocado. O flagrante forjado é aquele que visa incriminar um inocente, que não tem qualquer intenção de praticar a infração. O flagrante esperado é aquele que ocorre quando, sabendo que um delito vai ou poderá acontecer, a polícia espera, né? A polícia aguarda para prender o criminoso em flagrante. A polícia não estimula a prática do delito, mas apenas espera, aguarda o delito acontecer. E ainda nas espécies temos o flagrante preparado, ou também chamado de flagrante provocado. Esse flagrante é aquele em que a polícia estimula a prática do delito. Fala-se por isso que o Estado ele constrói esse flagrante. É uma situação que a gente pensa que a gente passa a ser manipulado dentro de uma espécie de peça teatral. Nesse caso, o crime é impossível, segundo a súmula 145 do STF, dado que o ato nunca poderia se consumar, já que antes da consumação o Estado sabe, né, de antemão que a pessoa será presa. Olha só o que diz a súmula 145. A súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Ainda, em relação ao tema, é importante destacar, conforme a súmula 567 do STJ, que diz: sistema de vigilância realizada por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Outra espécie de flagrante é o flagrante postergado, né? Diferido ou retardado. Alguns doutrinadores chamam inclusive de ação controlada. O que é isso? Trata-se de uma modalidade flagrante em que a autoridade policial, ouvindo o Ministério Público e com diligência delimitada pelo juiz, pode retardar, diferir a prisão em flagrante, para identificar e responsabilizar o maior número de integrantes do crime. Esse flagrante postergado, também chamado de ação controlada, ele é autorizado apenas nos casos de crime organizado, tráfico de droga e lavagem de dinheiro. Em todos os casos, é preciso deliberação do juiz e oitiva do Ministério Público. Em relação à lei de drogas, deve o delegado de ofício apontar também o provável itinerário da droga e os sujeitos envolvidos, né? Essa é uma determinação específica da lei de drogas. Como é que funciona o procedimento da prisão em flagrante? Dentro do procedimento da prisão em flagrante, nós temos em primeiro lugar a captura do indivíduo.
A captura representa, na prática, o imediato cerceamento da liberdade daquele que está praticando o crime, né? Aquele que é encontrado em flagrante delito. O uso de algemas foi disciplinado no âmbito do Supremo Tribunal Federal por meio da súmula vinculante número 11. É muito importante conhecer o texto dessa súmula. Olha só o que ela diz. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo à responsabilidade civil do Estado. O uso de algemas impõe uma fundamentação por escrito, uma resistência e fundado receio de fuga, perigo à integridade física do preso ou de terceiros, né? O desrespeito a esse regramento pode ensejar a nulidade da prisão, ato processual, responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, responsabilidade civil do Estado. Ele também é tratado no artigo 292 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz esse dispositivo. Se houver ainda, por parte de terceiro, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Do que tudo se lavará auto, subscrito e também por 2 testemunhas. Parágrafo único. É vedado o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos médicos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como em mulheres durante o período de puerpério imediato. Após a captura, tem-se a condução coercitiva do preso. A autoridade policial no local da captura cabe ao delegado do local da captura lavar o auto de prisão em flagrante. Lembre-se que o inquérito policial será presidido pela autoridade policial do local da consumação, que pode não se confundir com a autoridade policial do local da captura. Trata-se de regras de atribuições definidas pelo critério territorial. Lembre-se que existem exceções delimitadas pelo critério material e pessoal. Na fase do delegado do local da captura, deverá se conduzido à autoridade policial mais próxima, conforme o artigo 308 do CPP. Esse dispositivo diz o seguinte, no artigo 308: não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. A captura e condução coercitiva ocorrem também nas infrações de menor potencial ofensivo. Contudo, a lavatura do auto aqui é substituído pelo termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. E o sujeito é liberado imediatamente de fiança, desde que seja encaminhado imediatamente ao juizado ou ainda desde que assuma o compromisso de comparecer no juizado especial, conforme o artigo 69 da Lei 9.069. É curioso observar que outras autoridades poderão presidir a lavatura do auto de prisão. Desde que
crime seja praticado contra essa autoridade. 2. Praticado na presença da autoridade durante o exercício da função, né? Que é o que está lá no artigo 307 do Código de Processo Penal, né? Que diz o seguinte: quando o fato for praticado em presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso, pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. É o que ocorre, por exemplo, em relação ao presidente parlamentar de inquérito, a CPI. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e o recolhimento do suspeito ao cárcere, nesse cenário é possível que o delegado arbitre fiança para liberar o suspeito, desde que o crime tenha a pena privativa de liberdade máxima de 4 anos. É o que dispõe o artigo 322 do Código de Processo Penal. Olha só o que diz. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Parágrafo único. Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que definirá em 48 horas. O juiz definirá em 48 horas. E como é que funciona a lavratura do auto de prisão em flagrante? Dentro do procedimento da lavratura do auto de prisão em flagrante, ao condutor ou conduzido, as testemunhas, a autoridade policial e o escrivão, o condutor será o sujeito que apresenta o preso à autoridade. Em paralelo, a gente tem o conduzido, né? Essa é a pessoa presa em flagrante. Dentro do contexto da lavratura do auto, também será preciso apresentar 2 testemunhas que tenham conhecimento do fato. Na hipótese de ter apenas uma testemunha, o condutor poderá ser a segunda testemunha. Na hipótese de existir apenas uma testemunha do fato, poderá o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante. Contudo, ele precisará utilizar mais 2 testemunhas, que a gente chama de testemunha instrumental. Testemunhas instrumentais. Nota que não são 2 testemunhas do fato, são 2 testemunhas que não presenciaram o fato, por isso são instrumentais. Soma-se essas testemunhas a uma testemunha do fato. As 2 testemunhas instrumentais são utilizadas apenas para suprir a forma. Tratam de pessoas que testemunham, na verdade, a apresentação do preso à autoridade. No procedimento de lavratura do auto, tem-se em primeiro lugar a oitiva do condutor. Nesse particular, as declarações serão reduzidas a termo, colhendo após a assinatura. O delegado entrega ao condutor o recebido de entrega do conduzido. Dessa forma, o condutor ele pode ser liberado desde já. Em seguida, as testemunhas que conhecem o fato serão ouvidas. Lembre-se que na hipótese de não existirem testemunha do fato, o condutor ele pode ser a segunda testemunha do fato. Caso ainda assim tenha apenas uma testemunha do fato, aí o delegado tem que chamar mais 2 testemunhas instrumentais. Após, existe a oitiva daquele que foi conduzido. A oitiva do conduzido deve o delegado preliminarmente informar ao conduzido do direito ao silêncio, que é um direito fundamental. A pessoa presa em flagrante
tem o direito de comunicar sua prisão a alguém de sua confiança. Na hipótese do advogado chegar em tempo, poderá acompanhar o preso. O agente precisa lembrar aqui de uma situação peculiar, que se o advogado chegar e o preso quiser, passa a ser uma prerrogativa do advogado, conforme o artigo 7, inciso 21 do Estatuto da OAB, e tem que ouvir com o advogado nessa situação. Caso o advogado não chegue a tempo, o auto poderá ser lavrado, normalmente sem a presença do advogado. A prisão, ela será imediatamente comunicada ao juiz, Ministério Público e à família do preso ou pessoa por ela indicada. É o que está lá no artigo 306 do CP, que diz: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre são comunicadas imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Ao final, o delegado poderá determinar a lavratura do auto de prisão em flagrante, se compreender que há crime, né? Se há crime, 2, o conduzido, o capturado é responsável, 3, a prisão em flagrante ocorreu nos termos da lei. Caso contrário, caso ele entenda que não ocorreu nenhuma dessas hipóteses ou alguma delas, está faltando, o auto não será lavrado e o preso deve ser liberado, né? De novo, caso contrário, caso ele entenda que não ocorreu nenhuma dessas hipóteses ou alguma delas está faltando, o auto não será lavrado e o preso será liberado. É importante destacar a manifestação do interessado é condição para a lavratura do auto de prisão em flagrante nos crimes de ação privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Feita a lavratura do auto de prisão em flagrante, deve o delegado em 24 horas, primeiro, entregar a nota de culpa ao preso, 2, se não tem advogado, enviar a cópia à defensoria, 3, remete o auto de prisão ao juiz. A nota de culpa aponta os responsáveis pela prisão, bem como quem são as testemunhas. Trata-se de um direito fundamental do preso, conforme artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Diz o que? Artigo 5º. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório. Nota que, dentro de 24 horas, o auto de prisão em flagrante deve ser remetido ao juiz para que o magistrado realize a audiência de custódia. Vamos falar agora da audiência de custódia. Sobre a audiência de custódia, o artigo 310 do Código de Processo Penal elenca uma série de coisas para ele, né? Começa assim no caput. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente, primeiro, relaxar a prisão ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Parágrafo 1º. Se o juiz verificar
pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes nos incisos 1, 12 e 3 do caput do artigo 23 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Parágrafo 2º. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Parágrafo 3º. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput desse artigo responderá administrativamente, civil e penalmente pela omissão. Parágrafo 4º. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. O que diz tudo isso? A participação do advogado ou da defensoria pública é obrigatória. Está lá no artigo 310, no caput que a gente acabou de ler. É importante destacar que o pacote anticrime introduziu a ideia de que o juiz responsável pela audiência de custódia passou a ser o juiz das garantias. Está lá no artigo 3b, parágrafo 1º do CPP. Olha só o que diz esse dispositivo. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá... Primeiro, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. O prazo para a audiência de custódia é de até 24 horas, contados do recebimento do auto de prisão em flagrante. Vale destacar que, dado a natureza e objetivo da medida, fica vedado o emprego de videoconferência na audiência de custódia. Portanto, o delegado deve, em 24 horas, enviar o auto de prisão em flagrante ao juiz, e o juiz, por sua vez, deve realizar a audiência de custódia em 24 horas, contado do recebimento do auto de prisão em flagrante enviado pelo delegado. A legislação, no artigo 310, parágrafo 4, esclarece que o desrespeito desse prazo impõe o relaxamento à prisão. Trata-se de uma previsão também incluída pelo pacote anticrime. Contudo, aqui a gente precisa ter atenção também, porque esse dispositivo também foi suspenso pelo STF. Por ora, esse relaxamento automático no que diz respeito ao prazo também está suspenso. Observe que o artigo 3, parágrafo 1º do CPP esclarece que a audiência de custódia vai existir na prisão em flagrante
mas também vai existir na prisão preventiva e na prisão temporária, que são espécies de prisão provisória. Conforme o artigo 310 do CPP, ainda o juiz na audiência de custódia, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder relaxar a prisão, ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. O relaxamento é o quê? É a liberdade, é a libertação incondicional daquele que foi preso ilegalmente. O relaxamento da prisão ilegal é um direito fundamental do preso. Está lá no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Ao homologar a prisão em flagrante, o juiz ele tem que aferir se, primeiro, converte a prisão em flagrante em preventiva. 2. Ou se concede liberdade provisória com ou sem fiança. Primeiro aqui, ó. Ao homologar a prisão em flagrante, o juiz ele tem que aferir se, primeiro, converte a prisão em flagrante em preventiva, ou se concede liberdade provisória com ou sem fiança, né? Admite-se a conversão de prisão em flagrante em temporária. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorre apenas quando verificada que a prisão é necessária, que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É vedado a convenção de ofício. É vedada a conversão de ofício da prisão preventiva. Admite-se a conversão de prisão em flagrante em temporária, desde que provocado e ainda desde que presentes os requisitos do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, Lei número 7.960 de 89. A prisão preventiva ou temporária é sempre medida excepcional. Por isso, antes de decretá-la, deve o magistrado verificar se é possível aplicar medida cautelar diversa da prisão.